Olá, me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos e mundos, deuses, reis e mistérios. Inscreva-se, não custa. A idolatria na sociedade moderna não pode ser entendida apenas como a adoração primitiva de imagens esculpidas em pedra ou madeira, mas como uma mentalidade mais profunda que atravessa culturas e séculos, enraizando-se de maneira quase invisível no tecido da vida cotidiana. Desde os tempos bíblicos, os profetas denunciaram a tendência humana de substituir o Criador por criações, erguendo no coração e na mente altares para coisas que não possuem vida própria, mas recebem da imaginação humana o status de absoluto. Na antiguidade, o ouro a prata, os bezerros de metal ou as colunas de templos dedicados a divindades locais eram alvos de devoção explícita, e os textos sagrados narram a ira divina contra povos que abandonavam a aliança espiritual para seguir ídolos impotentes. No entanto, o que muitos não percebem é que a idolatria não desapareceu com o avanço da civilização, nem foi sepultada pelos séculos, mas apenas mudou de forma, adaptando-se às linguagens culturais e às tecnologias de cada era. Hoje, raramente alguém se curva diante de uma estátua pedindo fertilidade ou chuva, mas incontáveis pessoas consomem sua energia, seu tempo e seus sonhos diante de telas brilhantes, cifras bancárias, carros reluzentes, corpos padronizados, líderes carismáticos, ideologias políticas ou mesmo instituições religiosas que, em vez de apontarem para Deus, passam a ocupar o próprio lugar dele na consciência coletiva. A idolatria, portanto, não se limita ao ato externo de culto, mas ao movimento interno de atribuir valor absoluto a algo finito, transformando o relativo em divino e a criatura em criador. Os profetas antigos diriam que o coração humano continua fabricando ídolos com a mesma facilidade de antes, apenas trocando o barro e a pedra pelo silício, pelo plástico, pelo holograma e pelo algoritmo. A modernidade trouxe consigo um fenômeno curioso. Ao mesmo tempo em que muitos proclamam viver em uma era secular, sem deuses e sem templos, a sede de transcendência não desapareceu, apenas se deslocou para novos santuários. A veneração ao sucesso profissional, por exemplo, transformou empresas em catedrais e escritórios em altares, onde homens e mulheres sacrificam saúde, família e integridade em troca da promessa de ascensão e reconhecimento. Da mesma forma, as redes sociais criaram palcos globais onde a imagem pessoal se torna uma espécie de divindade em miniatura, exigindo likes, seguidores e compartilhamentos como se fossem orações digitais. A tecnologia, com todo o seu potencial libertador, paradoxalmente produziu correntes sutis, pois enquanto oferece velocidade, informação e entretenimento, também captura a atenção e molda comportamentos, fazendo com que multidões obedeçam a tendências, influenciadores e plataformas com zelo quase religioso. O próprio consumo converteu-se em liturgia moderna. Shoppings e lojas funcionam como templos iluminados, datas promocionais como rituais sagrados e marcas como totens de identidade. Pessoas não compram apenas produtos, mas significados, pertencimento e status, depositando nas vitrines a esperança de preencher vazios existenciais. É curioso perceber que aquilo que antes era condenado nos textos sagrados, a confiança em obras humanas e a exaltação do material acima do espiritual, continua presente, embora disfarçado de modernidade, progresso e liberdade individual. Como nos tempos antigos, a idolatria promete segurança, prazer ou poder, mas termina oferecendo frustração, escravidão e vazio, pois nada do que é finito pode sustentar a infinitude dos anseios humanos. Outro aspecto que merece reflexão é a idolatria religiosa. Tema delicado, porém inevitável, pois os próprios profetas bíblicos advertiam contra a tentação de transformar a fé em espetáculo ou moeda de troca.
Quando líderes espirituais passam a buscar glória pessoal, em vez de apontar para Deus, quando templos competem entre si por influência e riqueza, quando rituais se esvaziam de significado para manter aparências ou tradições sem vida, então a religião deixa de ser ponte para o sagrado e se torna fim em si mesma, um bezerro de ouro erguido no deserto contemporâneo. Essa forma de idolatria é sutil porque se veste de piedade, usa linguagem devocional e aparenta santidade, mas no fundo substitui a presença divina por sistemas humanos de poder e controle. A história está repleta de exemplos de movimentos que começaram com fervor espiritual genuíno, mas que, ao longo do tempo, se institucionalizaram a ponto de perder a essência, transformando-se em máquinas de prestígio e riqueza. Os profetas denunciariam tais distorções com a mesma veemência com que criticaram os reis de Israel ou os sacerdotes do templo, lembrando que Deus não habita em construções suntuosas, nem se deixa manipular por liturgias vazias, mas busca corações humildes e vidas alinhadas com a justiça e o amor. A idolatria religiosa, portanto, não se limita a imagens esculpidas, mas inclui doutrinas absolutizadas, líderes intocáveis, tradições humanas elevadas à categoria de mandamentos divinos e experiências emocionais confundidas com presença espiritual. Quando a fé se transforma em produto, quando o sagrado é usado para fins políticos, ou quando a espiritualidade serve ao ego, em vez de confrontá-lo, então o altar erguido não é para Deus, mas para o próprio homem travestido de devoto. As Escrituras, no entanto, não apenas denunciam a idolatria, elas também oferecem caminhos para superá-la. Os profetas conclamavam o povo a rasgar não as vestes, mas o coração, sinalizando que a verdadeira transformação não começa na superfície, mas nas profundezas da alma. Jesus, séculos depois, reforçaria essa perspectiva ao ensinar que onde está o tesouro do homem ali, também estará seu coração, revelando que o problema não são as posses, os relacionamentos ou as conquistas em si, mas o lugar que ocupam no centro da existência. Ao deslocar o eixo da vida do Criador para qualquer elemento da criação, o ser humano inevitavelmente experimenta desequilíbrio, pois tudo o que é finito carrega em si a marca da impermanência e não pode oferecer segurança última. A proposta bíblica não é o abandono do mundo, mas a reordenação do coração, colocando Deus como fonte e finalidade da existência, para que trabalho, lazer, família, arte, ciência e tecnologia encontrem seu devido lugar como expressões da vida e não como substitutos do divino. Libertar-se da idolatria, portanto, não significa rejeitar as coisas boas da criação, mas recusá-las como absolutos, reconhecendo que nenhuma delas pode ocupar o trono reservado ao Criador. Esse chamado à adoração genuína, à justiça social, à humildade e ao amor contrasta com a lógica dos ídolos que sempre exigem sacrifícios em troca de benefícios, enquanto o Deus bíblico se revela como aquele que dá antes de pedir, que ama antes de ser amado, e que convida ao relacionamento em vez da servidão. Superar a idolatria, no fim das contas, é recuperar a liberdade interior para usar as coisas sem ser usado por elas, para apreciar a beleza do mundo sem se prostrar diante dela, para servir à humanidade sem transformá-la em objeto de manipulação ou culto. É, sobretudo, redescobrir que somente o infinito pode preencher o coração humano sem transbordar em frustração ou desespero, pois tudo o mais, cedo ou tarde, revela as rachaduras de sua própria fragilidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.